Oi, Aline. Oi, Renata. Clau. Vocês que já estão aí, me ajudem. Tá dando para me ouvir? Por favor. Me escutando bem? A voz tá com volume legal? Tá limpinho o som? Camila, Simone, Júlia, beleza. A gente já começa já, tá bom? Só um minutinho. Aquela correria danada, tem que separar as coisas aqui, que eu deixo tudo pronto, mas eu sempre esqueço de deixar o Kindle com o e-book pronto. Então, só um minutinho, a gente começa já. Oi, Kaique. Pessoal, tá um calor danado aqui e eu notei que o meu ventilador de teto escapa muito barulho quando eu gravo, quando eu faço live, porque ele é muito forte. Eu coloquei o ventilador de chão ali. Se vocês estiverem ouvindo ruído de vento, estiver atrapalhando o áudio, me avisem, por favor, que daí eu diminuo ali o ventilador ou até mesmo desligo ele. Espero que esteja um pouco melhor, está perfeito o som. Oi, como você está? Se recuperando da Covid? O barulho não está incomodando. Vou responder a você, Kaique e a Aline e um monte de gente que está perguntando da minha saúde, não aqui, mas por DM. Estão sempre me perguntando como é que eu tô, como é que está a recuperação. Na verdade, gente, eu vou contar para vocês, não tudo, né, porque ainda não tornei a coisa toda pública, mas contar pelo menos um pouquinho para vocês. E aí a gente vai aproveitando esse tempo e depois eu já entro na nossa live. E assim eu aproveito aqui para reiniciar o computador também. Eu tive H3N2 entre dezembro e janeiro, e aí saindo do H3N2 eu já emendei num Covid. Tive um Covid bem forte, apesar de não estar esperando aquele impacto todo, mas ainda bem que eu estava vacinado, estou vacinado, então se vacinem, sou super mega a favor de vacina. Então assim, vacina não evita que a gente pegue, né, mas evita que a gente tenha casos de ser internado, para não ter aquelas coisas mais que colocam a nossa vida em risco. Só que eu tive sintomas muito fortes mesmo. E já saí, não tenho mais Covid, né? Já saí daquele período também de transmissão. Só que eu fiquei com um monte de sequela, mas um monte de sequela. Porém, algumas coisas que eu estou tendo, os médicos estão suspeitando que eu já tinha, e a Covid tornou isso mais escancarado. Então eu estou numa fase agora de investigar, estou fazendo uma porrada de exames, fiz um monte de exames na semana passada. Essa semana aqui já começam a sair os resultados. Algumas coisas, como por exemplo ultrassons que eu fiz de abdômen completo e tal, a gente não localizou nada além de um pólipo na vesícula. Mas isso eu já tinha, já sabia. Só que assim, outros exames já estão cheios de alterações. E a gente não sabe o que essas alterações significam. Tanto que conversando com a minha nutricionista, ela falou: Darcy, a gente vai ter que esperar o parecer do médico, porque essas alterações não são normais. Então, gente, eu não sei o que eu tenho, mas aquilo que tenho provavelmente não é uma sequela exatamente do Covid. É alguma coisa que estava meio mascarado, meio escondido, e a Covid escancarou. Inclusive, antes de começar aqui com vocês, eu estava junto com a Ariane, entrando, né, nos sites dos laboratórios, porque aos pouquinhos eles vão carregando, né, os resultados. E falta, acho que só mais um exame. Então, assim, a gente sabe que alterações tem, não está legal, não está muito bonito, mas a gente precisa passar pelos médicos, ver o que vai fazer, quais são os próximos passos, para entender realmente o que essas alterações significam, para onde que elas vão nos levar. Agora sim, tem coisas que são sequelas, claro, do Covid. Exemplo, falta de ar, eu sinto muita falta de ar ainda.
Tem um shopping aqui do lado de casa, pertinho, coisa de 5 minutos andando. Se eu vou ali para, sei lá, para almoçar, para jantar, acaba comigo. Tipo, 5 minutinhos de caminhada, não tem mais força para nada. Por exemplo, eu estou aqui com vocês fazendo a live e eu tenho que tomar muito cuidado com a minha respiração, que vai faltando ar conforme eu vou falando. E outra sequela também, né, que muita gente relata e eu estou tendo, são sequelas neurológicas. Eu me enrolo na hora de falar, minha língua enrola, eu esqueço muitas palavras, eu esqueço o que eu estou fazendo. E não é aquela coisa normal que todo mundo tem, sabe? De abre a geladeira e esquece o que ia pegar, não. É um esquecimento assim que desaparece tudo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como está a pegada das coisas. Mas a gente vai descobrir o que é, tudo certinho, para poder tratar legal. Então é isso. Duas coisas diferentes. Existem as sequelas da Covid, mas existe também alguma outra coisa que já era anterior à Covid e que a partir da Covid ficou mais evidente, mais escancarado, e a gente vai investigar. Então fiquem na torcida aí por mim. Por favor, mandem boas energias, porque a preocupação obviamente que rola, né? Gente, então já contei para vocês mais ou menos como é que está o andamento disso. Vamos começar aqui o nosso trabalho. Eu vou tentar ir um pouquinho devagar, igual eu fiz na semana passada, justamente por causa disso aqui, que eu vou ficando sem ar, sem fôlego, para dar para a gente explorar legal os conteúdos. E se eu não me empolgar muito, eu consigo dar uma segurada na respiração. Semana passada a gente deu uma olhada na trilogia dos significantes, que é algo que eu proponho como 3 obras, né, de Freud. Se vocês estavam aqui, vocês vão lembrar. Quem não estava, volta lá e assiste a live anterior. Simone, vai ficar bem. Sim, espera, Simone. São 3 obras de Freud que permitem que a gente conceba o inconsciente estruturado como uma linguagem e também pela linguagem. Dá para parar? Tipo, são só aquelas 3 obras? Claro que não, né? Se a gente segue na leitura freudiana, a gente vai conceber isso, né? Assim como Lacan nos orienta. Mas é que aquelas 3 obras, realmente, elas são uma espécie assim, de chave para que a gente olhe aquele conteúdo do Freud e entenda, cara, realmente o Freud sempre esteve falando desta coisa de linguagem, de narrativa, de metáfora, de metonímia, a forma como isso se estrutura. Então, eu comentei com vocês na semana passada que na psicanálise nós ocupamos bastante com a estrutura daquilo, né? Então, o que há de estrutura nessa produção metafórica? O que há de estrutura nessa produção metonímica? E quando eu digo produção, gente, é aquilo que o analisante produz em sua fala. Então, é disso aí, é nisso que a gente vai tentar entender essas estruturas. Aí, ficou para essa semana aqui a gente avançar um pouquinho e entrar nas estruturas. Então, indo lá para o nosso e-book, 3 estruturas que orientam a clínica psicanalítica. Então, se atentem que aqui eu estou falando exclusivamente de teoria e técnica psicanalítica. Em alguns momentos eu posso falar de outra coisa, mas aí se eu lembrar, eu aviso, olha, que a gente está começando a sair um pouquinho da psicanálise. Quais são as 3 estruturas que orientam o atendimento psicanalítico, que orientam o manejo psicanalítico? Neurose, perversão e psicose. Já ouviram falar dessas 3? Podem ir respondendo aí, tá, gente? Fique à vontade, a gente vai trocando ideia. Então, neurose. Aqui no e-book eu coloquei apenas uma informação de cada uma, porque o e-book não foi feito com o intuito de aprofundamento, mas de convidar quem o lê para mergulhar no mundo da psicanálise. Então, neurose, perversão e psicose. Na neurose, ela tem o recalque ou o retorno do recalcado como um dos seus principais fundamentos. Ainda que a gente possa entender que o retorno do recalcado e o recalque são a mesma coisa, tá?
Gente, eu não vou aprofundar muito nessas questões com vocês, porque daí a gente perde um pouquinho o objetivo aqui desse encontro, tá? Então, na neurose, tem o recalque ou o retorno do recalcado como fundamento dentre outros. Isso aqui melhora com o tempo, tá? Com o tempo a gente até começa a ver isso aqui de uma outra forma, de um outro prisma, de uma outra perspectiva. Então eu coloquei aqui de uma forma bem assim, freudiana, para elucidar legal, mas isso aqui melhora, essa teoria fica bem melhor depois. Perversão. Tem a recusa à castração como um dos seus principais fundamentos, dentre outros. Perversão é uma parada bem complicada, seja em psicanálise ou em qualquer outra área. A gente pode até depois pegar um espaço só para falar de perversão. Psicose. Psicose tem a foraclusão como um dos seus principais fundamentos, ou melhor, nesse caso aqui é o principal fundamento, a foraclusão. É ela que determina a psicose. Então, tá foracluído? Psicose. Eu sei que por mais que eu tenha pego coisas simples e fundamentos bem básicos, ainda assim é complicado, né? Parece que eu falei, mas não falei nada. Então existe uma didática que eu separei aqui para trazer para vocês, que vai permitir que a gente tenha uma compreensão um pouquinho melhor, algo mais de uma aproximação, que vocês vão precisar entender que existe o limite do exemplo, porque está se buscando uma didática para explicar algo que é muito complexo na teoria. Então, sempre tenham em mente que todo exemplo tem os seus limites. Vocês que estão assistindo vão até poder responder a historinha que eu vou contar. E aí vamos ver como é que vocês vão lidar com isso. E aí a gente articula, não tem certo ou errado, tá, gente? A gente vai aqui com muito respeito lidar com tudo isso. Pensem assim, para a gente entender neurose, perversão e psicose. A pessoa, ela nasce aqui, pensa aqui, sei lá, uma ilha. A pessoa nasceu aqui nessa ilha e do outro lado do oceano tem um continente. Então, essa pessoinha precisa sair dessa ilha, que não tem nada, tem mínimo ali que ela precisa, mínimo mesmo. Então ali ela não vai sobreviver. Ela tem que sair disso aqui e ir até o continente. Deixa eu fazer a referência. Esse exemplo eu trago lá do IPLA, Instituto da Psicanálise Lacaniana. Eles usam esse exemplo lá e ele é muito bom para entender essa questão das estruturas. Então, fazendo uma referência aí, porque não é meu. Existem 3 formas de se chegar ao continente. No primeiro caso, essa pessoinha precisa chegar do outro lado, e aí eis que vem um barqueiro. O barqueiro está passando, né? Falei para vocês que tem um oceano ali. Essa pessoa vai até o barqueiro, troca uma ideia com o barqueiro, conversa com o barqueiro. O barqueiro diz: olha, eu consigo fazer você chegar do outro lado, eu posso te ensinar a atravessar o oceano. Então, essa pessoa entra no barco e junto com o barqueiro vai aprendendo a manejar as velas, o leme, sei lá, ver o vento com a ponta do dedo, com a direção, vai aprendendo as estrelas, vai aprendendo que não se pode jogar o barco de tal jeito ou de outro jeito que o barco vira, vai aprendendo como é que se cozinha num barco, como é que pesca, e vai fazendo isso e atravessando. E vai se desenvolvendo. Ou seja, essa pessoa fez um acordo com o barqueiro para poder chegar do outro lado. Ela ajuda o barqueiro ensina ela e assim vai. Uma relação de trocas. Ela chega do outro lado, conquista o continente e vai. E aí, tudo que ela desenvolveu, ela vai começar a lidar com isso no continente. E o barqueiro, um grande amigo, vai seguir a vida dele. Essa é a primeira história. Na segunda história, o sujeito está lá na ilha, precisa chegar no continente, vem um barqueiro.
O barqueiro diz, olha, posso te levar do outro lado também, da mesma forma, né? Você me ajuda, aquela coisa, assim como no primeiro exemplo. O cara entra no barquinho e mata o barqueiro. E vai com o barquinho até o continente. Terceiro exemplo, terceira historinha. O sujeito está aqui na ilha, o barqueiro passa, ele sequer reconhece que é um barqueiro, ele sequer reconhece que é um continente do outro lado, ele nem se liga dessa existência, o barqueiro passa, vai embora, eles nem tem nada. Então, esta pessoinha não reconheceu o barqueiro, não reconheceu o continente, não reconheceu coisa alguma. Vocês sabem me dizer qual é a neurose, qual é a perversão e qual é a psicose nessas três historinhas? Quem quiser arriscar, se alguém quiser entrar na live junto comigo, também não tem problema. Eu vou dar um tempinho aí se alguém quiser arriscar. Qual das histórias? Qual é a neurose, qual é a perversão, qual é a psicose? A Renata já respondeu, a Renata tá marota. 1, neurose. 2, perversão. 3, psicose. Concordam com a Renata? Discordam da Renata? Vocês estão afiados, hein? Até agora tudo é isso aí. Boa. Legal. Gente, Kelly, Aline, que é livre pensadora, Kaique, Renata, quem mais? Vocês estão todos certos. Essa é a ideia. Então o que acontece ali? Por que o primeiro é a neurose? Ele constitui, ele desenvolve alguma coisa nessa relação com o outro, que é o barqueiro. O acordo, ele é da ordem dessa neurose. Então, quando eu faço um acordo com este outro, isso é muito próprio da neurose. Então, o que são as três estruturas clínicas? Neurose, perversão e psicose. Vamos lembrar do Freud. São as três respostas ao que seria o complexo de Édipo. Então, dependendo de como eu lidou com o complexo de Édipo, que é aquilo que me estrutura, então eu me estruturo a partir deste complexo. É a partir daí que vai se estabelecer uma neurose, uma perversão, uma psicose. Então, o primeiro, ele fez um acordo, que já é algo da neurose. Quando eu faço um acordo, já começa a coisa de tipo, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa em nome de outra, eu vou ter que fazer escolhas, eu sempre vou ter incertezas, eu sempre vou ter que pensar nessa relação com o outro, o que o outro me determina, como que eu determino o outro, o que é projetado nesse outro. A gente vai então estabelecendo isso. Isso se dá a partir de um desenvolvimento do quê? De uma linguagem. Então, o sujeito e o barqueiro vão desenvolver ali o quê? Uma narrativa, uma comunicação, uma linguagem, e vão estruturar alguma coisa a partir desta relação de comunicação. Vamos ali, tem uma comunicação via linguagem. Darcy, se fosse mudo, gente, mudo tem linguagem, né? Existem muitas formas de linguagem, que não são só a fala, o ato de falar. Existem inúmeras linguagens. Então, mesmo que esse sujeito fosse mudo, ele estabeleceria com o barqueiro uma forma de linguagem, de comunicação, e isso estruturaria uma relação. E essa estrutura de relação também vai estruturando o sujeito. Então, o sujeito é estruturado a partir da sua relação com o outro. Ninguém se faz sujeito sozinho. Então, imagina essa pessoa largada ali na ilha e ela vai morrer, ela não vai se constituir. Tá? Percebam que em todos os exemplos tem um outro.
Mesmo no último caso, quando a gente colocou ali, que é a psicose, ainda tem um outro, só que ele não é reconhecido, mas tem um outro. Então, pegaram um pouco a ideia. No segundo caso, na segunda historinha, perversão. Deixa eu voltar na primeira, porque senão a segunda não vai fazer sentido. Então, no primeiro caso, na neurose, o que é que existe ali? Vai se estabelecer normas, vai se estabelecer regras para se conviver no barquinho até chegar ao continente. Vai se dizer o que pode e o que não pode, quais são os limites. Estão entendendo aí onde eu quero chegar? Superego. Então vai se introjetando a norma, vai se introjetando limites, vai se introjetando o não pode, não deve. Mas percebem que é importante essa introjeção? Porque senão você faz alguma coisinha e o barco vira. Se você faz alguma outra coisa, o barco fura. Olha a importância desse não. Então, vocês estão vendo que eu estou bem devagar aqui, porque o raciocínio é difícil de construir também, além da minha questão aqui com a respiração. Vamos lá para a perversão? Vamos avançar um pouquinho. Na perversão, o sujeito não fez o acordo com o barqueiro, mas ele entendeu que existe este outro, ele reconhece que esse outro tem a regra do barco, que esse outro domina como se maneja um barco. Esse outro tem o quê? As normas, as regras, os limites, seja lá o que for, que faz esse barco funcionar e atravessar o oceano. Só que o que ele faz? Ele matou o barqueiro. Ou seja, perversão. Para existir uma perversão, tem que existir uma versão. Então guardem isso. Para existir uma perversão, tem que existir uma versão. Esta versão, então, é aquela cujo qual vai se fazer o movimento por fora, se criar uma outra versão. Então, o barqueiro, ele é o cara que carrega a versão, a norma, a regra, como é que faz para chegar do outro lado, porque ele é alguém que na civilização foi neurotizado. Ele é um neurótico também. Por isso que ele tem a capacidade de convidar o sujeito a entrar ali no barquinho e ofertar tudo aquilo para ele. O perverso, entendo que é uma metáfora, tá, gente? Os perversos não saem por aí matando pessoas, tá? Não é assim. Pelo amor de Deus, não entendam errado. É uma estrutura, e se atentem, né? Eu falei, o limite do exemplo. Então, ao matar o barqueiro, o que ele vai colocar no lugar? Sua própria versão. Ou seja, ele vai criar outras versões e ele vai chegar no continente também. Só que ele vai chegar do jeitão dele, né? Quem é assim que vocês reconhecem? Vai ficar mais palpável agora. Cara, a política está cheia de perversão, porque existe a lei, não é isso? A gente não tem a legislação. Só que uma boa parte dos políticos fazem, não vou generalizar, por uma questão de respeito, mas o que boa parte dos políticos fazem? Eles criam uma outra versão que passa por fora, digamos assim. E aí eles não são capturados pela regra, pela norma, pelo limite. Então eles reconhecem, eles sabem, eles entendem a regra, eles entendem a norma, mas eles passam por fora. Ou seja, eles matam o barqueiro, eles matam a legislação, eles matam a justiça, eles matam a regra. Aquele papo que justiça não é para todo mundo no Brasil. Sacaram a ideia? Então, o perverso, ele viveu um tempo com o barqueiro. Tempo suficiente para aprender que existem as regras, que existem as normas. Ele entendeu elas, mas ele matou o barqueiro para poder criar as próprias versões. Pegaram a ideia da perversão, então? Lembrando que perversão e pervertido são coisas diferentes. Se fossem iguais, teriam o mesmo nome. Então a gente não está falando aqui de pervertido. A gente está falando de uma estrutura clínica ou uma estrutura de personalidade, que é a perversão.
Então, como eu disse para vocês, não tem nada a ver com sair matando pessoas. Por isso que eu dei o exemplo da politicagem. Então, o que muita gente faz na política? Uma perversão. Cria uma outra ou várias outras versões para escapar da norma, da regra, daquilo que está estabelecido. Então, guardaram isso? Deixa eu respirar. Renata, perfeito. Obrigado, Rê. Kaique. O nome do Todo-Poderoso foi o primeiro que pensei. Sim, sim. Exatamente, Kaique. Vamos tentar avançar mais um pouquinho nisso. E aí a gente vai conversando. Sobrou para nós a psicose agora. Na psicose, vocês viram que aquela pessoa, ela acaba não reconhecendo nada, né? Ainda que existam vários tipos de psicose e existam aí formas da gente entender como que se dá isso, né, dentro de cada uma. Não é o intuito dessa live entrar, né, para a gente pensar uma por uma, mas lembra que eu falei para vocês, o principal na psicose é que alguma coisa está fora cluída. Isso é um conceito muito complicado, que o Lacan trouxe do direito. Então ele lá com o direito, né, do seu país, ele trouxe esse conceito para a psicanálise e o aplicou. Pensem assim, é que no Brasil, a palavra fora cluído, até onde eu já perguntei para muita gente do direito, ela não faz parte do vocabulário do direito, digamos assim. Mas eles têm uma outra palavra que se aproxima, que agora eu também não estou recordando, mas se tiver alguém aí que puder me ajudar, é mais ou menos assim, é quando alguma coisa que faria a diferença em um processo não entra a tempo no processo para fazer essa diferença porque passou do prazo. Então também já não vai mais entrar. Então, alguma coisa no desenvolvimento daquela pessoa que precisaria ter entrado nesse desenvolvimento, sabe-se lá por qual motivo, e é muito difícil rastrear isso, não entrou nesse desenvolvimento, nessa estruturação. Esta coisa ficou fora cluída. Então ela existe, igual lá o outro, o barqueiro, ela existe, mas ela não entrou a tempo. E quando não entra a tempo, ou seja, está fora deste tempo, que é um tempo lógico e não cronológico, ela também não vai entrar mais. Então ela fica fora cluída. Uma vez fora cluída, acabou. Nunca mais vai entrar naquela estrutura. Quando se fala em estrutura, gente, até para diferenciar de outras áreas, é porque quando algo é estruturado, e pensando em nós humanos, quando algo é estruturado, não muda. Então, a nossa estrutura não muda. Uma vez neurótico, para sempre neurótico. Uma vez perverso, para sempre perverso. Uma vez psicótico, para sempre psicótico. Mas, Darcy, na live passada você falou que as pessoas mudam. Elas mudam. Não enquanto estrutura. A estrutura permanece. O que muda é a forma do sujeito lidar com a estrutura. É a forma do sujeito lidar, seja com seus sintomas, com suas patologias, com as coisas da vida, com as mazelas que o atravessam. Então ele muda a forma como ele lida, ele muda a narrativa, ele muda o olhar, ele muda a perspectiva, mas não a estrutura. A estrutura sempre permanecerá a mesma. Essa é a diferença quando a gente pensa no campo epistemológico estrutural. Tá? Então por isso que a gente pensa nisso. Então o sujeito é estruturado e a estrutura não vai mudar. Gente, me respondam aí se deu para pegar mais ou menos um pouco a ideia da fora-clusão.
na psicanálise com relação à psicose. Então, pegaram bem a ideia? É prescrito, não é? Não sei se tiver alguém para me ajudar. Eu acho que no nosso direito aqui, eu acho que aquilo já está prescrito, acho que seria algo nesse sentido, né? Não pode mais entrar no processo, mesmo que mudasse o processo, né? Aquilo ali serviria até como uma prova, prescreveu, passou o tempo, não vai entrar, não vai fazer mais diferença. Não sei se é a mesma coisa, tá, gente? Me ajudem aí. Por isso que eu falei, parece que prescrição é algo próximo a fora-clusão. Aí, isso que está fora-cluído, a gente vai pensar na psicanálise e vai chamar do quê? Algum significante está fora-cluído. O sujeito está vivendo lá, sua vida, e um belo dia, esta coisa que está fora-cluída é cobrada do sujeito. Quando eu digo cobrada, gente, não é porque alguém vai lá e cobra, tá? Por coisas da vida. Às vezes o cara, um exemplo muito bom, caso real, o cara é convidado para assumir um determinado cargo muito alto. Um cargo muito alto é um cargo, pensem assim numa espécie de o cara vai ser alguém que vai administrar tudo, cuidar de todo mundo, gerenciar todo mundo, um CEO ou um juiz que vai julgar, sei lá, pensem em algo nesse sentido. Para o cara assumir essa posição, talvez ele seja cobrado de um certo significante. E esse significante não entrou, está fora cluído. E aí, ao não ter isto, para poder lidar com a situação, ele surta. Ele vai ter um surto psicótico. Pense que este lugar que ele está sendo chamado para ocupar é o lugar do patrão. Patrão lembra o que, meu povo? Pai. Pai. Então, o sujeito, né? O nome do pai, gente, não é o nome do pai, tá? Não é Carlos, João, Maria. O nome do pai é um conceito. Então, esse significante, o nome do pai, está fora cluído. Logo, esse sujeito não consegue assumir posições que exijam dele isto. Isso está fora cluído. Deixa eu só ler aqui que vocês caíram. Acho que foi lá que ele falou que na profundidade somos iguais. As estruturas, né? Na superfície que somos diferentes. A gente muda o modo de se haver, de fazer com. Perfeito, Kaique, é exatamente isso mesmo. E é legal você ter falado isso, cara, que me faz isso aqui, dá um acréscimo para vocês. Quando você traz aí que ele disse, né? Que é na superfície que somos diferentes. Eu trabalho isso no meu curso lá de introdução à psicanálise, que muita gente fala de que o inconsciente está nas profundezas, né? O eu mais profundo. Gente, maior bobagem, tá? Isso aí tá tudo na superfície. Não tem nada de profundezas, de fundo da alma. Não é linguagem, né? O inconsciente não é uma espécie de efeito, né? Que tá aí, a gente produz alguma coisa enquanto linguagem. Então ele não está profundamente, você só tem que saber escutar isso. Eu acho mal barato quando falo que assim, você vai fazer uma análise e você vai se aprofundar nas suas questões. Não vai aprofundar nada, gente, porque é na superfície. O inconsciente não é um depósito, não é uma caixa preta de avião que fica um monte de coisa lá acumulando. Não é, gente. O inconsciente não é isto. Ah, mas Freud dá o exemplo da arqueologia, que você cava até achar. Gente, isso é metáfora. O cara estava buscando didática para ensinar alguma coisa. Tá? Então não é literal. Não é um negócio que você tem que cavar lá para encontrar. Então isso está na superfície mesmo. Perfeito, Kaique. Sua colocação me ajudou a lembrar um pouco disso para trazer para vocês. Curso muito bom do Darcy, recomendo. Obrigado. A Rê fez o curso e foi legal pra caramba. A gente se diverte lá. Aqui é mais assim, mais travado, né? Eu sou o cara que fez o acordo com o barqueiro, sou neurótico. E aí aqui eu fico preocupado, não posso falar palavrão, não posso xingar, não posso fazer um monte de coisa. Mas lá no nosso curso, aí eu sou mais aberto, né? Aí lá a gente consegue até produzir melhor, porque eu não tenho certas preocupações lá dentro.
Mas é isso, eu sou o cara que fez o acordo com o barqueiro, neurose. Então, gente, tá? Nada, inconsciente não é um profundezas. A gente poderia até pensar para além, para tentar pegar campo epistemológico, né? Freud, psicodinâmica, Lacan, estruturalismo. Bases epistemológicas são diferentes. Né? Por mais que Lacan faça uma releitura de Freud, né, eles vão dar bases diferentes. O Freud pensou pela psicodinâmica, depois ele avança para a segunda tópica, que a gente pode já começar a entender como estrutura da ciência, a gente pensar em como ele colocou esses elementos, dá para pensar como estrutura, mas quem realmente vai colocar na base, né, do estruturalismo é o Lacan, né, que vai desenvolver mesmo isso é o Lacan. Uma curiosidade, você sabe por que chama aparelho psíquico? Freud era médico, então para o médico tudo é aparelho digestivo, aparelho respiratório. Então, quando ele pensou na psique, ele chamava de aparelho psíquico. Mas não é algo como o aparelho respiratório, que aí você vai lá e localiza, faz exame, né? Mas chama aparelho psíquico só por causa disso, gente. Porque o cara era médico, enquanto médico eles chamam, né, aquela parte do que eles estão estudando de aparelho. Freud, autor dos excessos, e Lacan da falta. Legal, Aline, dá pra pensar assim também. Muita gente trabalha com essa ideia, faz essa pesquisa, e sim. Boa, vou aprofundar. Mas não no inconsciente, no nosso raciocínio. Freud buscava um saber a mais, certo? Né? Então, como se você pudesse, cada vez que você torna algo que é inconsciente consciente, você tivesse um saber a mais. A gente entrou uma barba ali. Então você tem um saber a mais. E você vai fazendo análise, construindo sempre um saber a mais. Lacan, quando faz o seu retorno a Freud, no que muitos chamam de clínica do simbólico, né, talvez do significante também, a galera que faz uma divisão, né, em duas clínicas, eu não curto essa divisão. Para mim, uma é extensão da outra. Mas entendo que por questão de didática a gente estuda separado. Na primeira clínica, que ele faz o retorno, a clínica do Lacan ainda é a clínica do mais um, ou seja, de um certo excesso. Né? Vou buscar um saber a mais. Só que quando ele faz uma certa virada, que daí seria essa extensão, ou que alguns vão chamar de segunda clínica, aí já é a clínica da falta, é a clínica do menos um, onde eu faço análise não para buscar só um saber a mais, mas para lidar com um saber a menos, que é essa questão da falta. Aquilo que a palavra não alcança, aquilo que eu não dou conta e que eu não vou conseguir capturar pelo discurso, pela linguagem. Então, é algo a menos, é um a menos. E é com esse não saber, com esta falta, com esse um a menos, que eu vou ter que lidar. Que eu vou ter que fazer alguma coisa. É isso que eu bato na tecla com vocês nos meus posts. Porque é exatamente essa falta, esse saber a menos, que exige que eu me implique, me responsabilize e seja criativo frente a isto que me escapa. Articulando aí ali o excesso e a falta também, né? Então Lacan, num primeiro momento, também vai para esse lado. Então, para sintetizar, a clínica do saber a mais e uma clínica do saber a menos. Eu entendo elas juntas, tá? Então, nas minhas análises, né, quem é meu analisante sabe, há momentos que pela via do discurso o analisante constrói um saber a mais. Porém, ele vai se deparar com esse momento onde a linguagem não alcança alguma coisa, ela é barrada, ele vai ter que lidar com um saber a menos. Beleza? Obrigado pela questão que me permitiu produzir esse
esse raciocínio junto com vocês. O meu Kindle até desligou aqui. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que vocês falaram. Gente, eu perdi onde eu estava antes disso. Não tem problema também, né? A última foi sua ali. Então, pegaram um pouquinho dessa coisa das estruturas, neurose, perversão, psicose, um pouquinho da forma de olhar para isso. Agora, entender, assim, se apropriar mais, aí vocês vão ter que estudar mesmo, assim, meter a cara nos livros, porque isso aqui é bem complicado, exige bastante. E não se preocupem em um dia ter, assim, um saber completo, porque isso não existe. Em qualquer área, mas na psicanálise isso é muito mais, assim, a gente bate nessa tecla. Ninguém nunca vai ter, assim, um baita de um saber sobre a neurose, um baita de um saber sobre a perversão, um baita de um saber sobre a psicose. Até porque, dependendo das escolas, das instituições, tem entendimentos diferentes, propostas diferentes. Então, o que vale a pena é você estudar a maioria delas e ver qual o caminho que você vai pegando, desde que eles sigam os fundamentos, desde que você sustente uma pesquisa, que você seja reconhecido pelos seus pares, porque senão, voltando lá aquelas lives as primeiras, senão você só vai estar produzindo achismo, nada mais do que isso. Sim, ficou bem didático, mas é bem complexo, essa é a ideia. Por isso que nessas lives eu tô assim, primeiro que eu não preparo muita coisa, né, eu só tenho o e-book aqui como base, mas a minha intenção é usar também a minha criatividade para inventar umas didáticas aqui na hora para vocês e ajudar um pouco a compreender essas coisas. Algumas eu trago de outras pessoas, mas a grande maioria eu vou desenvolvendo. Deixa eu só ver a hora passa voando. Então, deixa eu só ler aqui para vocês, para ter a sequência do e-book. Apresentei acima 3 estruturas consideradas pela psicanálise que orientam os manejos clínicos. São elas compreendidas também como tipos de personalidade. As formas como o sujeito se relaciona com o mundo. Então, essas 3 estruturas, por isso que eu dei o exemplo do barqueiro, são as formas como o sujeito vai se relacionar com o mundo. Então, percebem que uma coisa vai determinando a outra? Ricardo. Fiz análise um tempo e tinha algo na infância que me prejudicava bastante. Deixa eu respirar. E quando foi tirada para fora e tratada como uma espécie de regressão, melhorou muito. Gostei muito da psicanálise. Cara, Ricardo, né? Cara, a gente se acostumei que eu chamo de cara, de mano, tá? Porque eu não gosto muito dessas etiquetinhas aí. Então. Vocês vão achar uma série de coisas por aí, estudos recentes, mostrando a eficácia da psicanálise enquanto tratamento. Tem uma série de psicanalistas trazendo isso à tona. Até porque, para bater mesmo de frente com a galera que fala que é pseudociência. A psicanálise tem uma dificuldade muito grande de se colocar em certos lugares. Tem. A gente enfrenta, Freud enfrentou isso muito na sua época, né? A resistência à psicanálise. Só que cada vez mais temos mais estudos que mostram o quanto ela é interessante para um tratamento. Ela tem efeitos muito mais longos, muito mais duradouros, e que permite aos sujeitos uma relação mais interessante com o mundo, consigo próprio, com o outro. Vai melhorando a relação com o barqueiro, vai melhorando a relação com vários barqueiros que existem pelo mundo, com os filhos dos barqueiros, né? Com todo mundo que está no continente lá que o barqueiro levou você. Então a psicanálise ela é muito legal nesse sentido, tá? Você sabe por que é sujeito? Eu falo sujeito, vocês devem ter percebido que o psicanalista sempre fala sujeito, né? Sujeito e indivíduo são coisas diferentes. Indivíduo é aquilo que não se divide. Indivisível. Indivíduo, aquilo que não se divide. De um não se faz dois. Indivíduo.
Sujeito é aquilo que por si só já está fragmentado. Por isso que a gente escreve sujeito, é um S com uma barra. Ou seja, a gente já é fragmentado, a nossa estrutura carrega uma fragmentação. Freud colocou isso como id, ego, superego. Né? A gente tem no mínimo 3 aí, fragmentações. Então, por isso que a gente fala em sujeito. É errado falar em indivíduo? Não, não é que é errado. A gente até entende quando fala em indivíduo. Inclusive dentro da psicanálise mesmo, a gente fala às vezes em indivíduo. Mas é legal vocês saberem que tem essa diferença. Então, sujeito, ele é sujeitado, ele é barrado pela linguagem. Lembra lá do acordo do barqueiro? Ele é um sujeito, ele está sujeitado. Sujeitado pelo quê? Pela linguagem do outro, pela regra, pela norma, pelo complexo de Édipo. Ele sofreu o quê? Um corte. Ele está sujeitado. Então, quando eu faço esse acordo com o barqueiro, eu me neurotizo, eu sou um neurótico, né? Mas nos outros casos, a gente também chama de sujeito, porque o outro existe. Mas a gente teria que avançar aqui em como é essa relação. E no caso lá da psicose, as variações dessa relação, por isso que eu falei que o exemplo tem limites. Porque a psicose, o sujeito consegue ir para o barquinho, chega do outro lado, só que uma série de coisas ficam fora cluídas. Então ele até está ali com o barqueiro, ele vai chegar do outro lado com o barqueiro, mas algumas coisas vão ficar fora cluídas, não vão entrar ali, e aí, quando ele chega no continente para se relacionar com o mundo, né, a coisa vai exigir aí algumas visões. Então assim, de novo, o exemplo, ele tem lá seus limites. Porque há psicoses, sim, quando o sujeito vai entrar no barquinho, vai para o continente, mas com fora-clusões, tá? O que também, gente, não é nada de outro planeta, tá? Desde que se faça um bom acompanhamento, vamos pensar na esquizofrenia? Esquizo, cindido. Então, esquizo significa o quê? Rompido, cindido, né? Teve um corte ali. Não no sentido da neurose, tá? Um outro tipo de corte, onde há uma fragmentação no outro sentido, tá? Então, por isso que a gente tem o esquizo para diferenciar do outro corte. Esse sujeito esquizofrênico, desde que tenha um bom tratamento, ele consegue ter uma vida na boa, trabalhar, ter família, fazer o que quiser, tá? Então, mas isso é uma conversa com outro encontro. Lendo, porque o nosso tempo está acabando. É um tratamento mais consistente e duradouro. Exatamente, Ricardo, é o que as pesquisas têm mostrado. E hoje está voltando a ter um diálogo entre as neurociências e a psicanálise, porque as neurociências estão conseguindo provar o que o Freud trouxe para nós lá atrás, nas suas teorias. Então a neurociência está conseguindo. Pesquisem, vocês vão achar tudo isso no Google. Tem muita coisa legal aí. Então, lendo ali, só pelo menos para a gente encerrar essa parte aqui hoje. Para cada uma, ou seja, as estruturas, né, das 3, coloquei um fundamento. Justamente o que considero mais importante de ser compreendido no início dos estudos. Mas sem me preocupar em aprofundar as explicações. Caberá a você, ou a vocês aí que estão me ouvindo e me assistindo, aprofundar segundo o seu desejo e percurso. Não existe uma fórmula para se apropriar dos fundamentos, então leituras, palestras, seminários, filmes, séries, pesquisas enriquecerão sua jornada junto à sua análise pessoal e supervisão. Então, nunca se esqueçam da importância da supervisão e principalmente da análise pessoal. O tempo voou, então hoje a gente só ficou nas estruturas. Então, para a semana que vem, eu vou abrir com vocês a partir do capítulo, dá para ver? Como ler Freud. Não sei se fica do lado errado aí, ao contrário. Então, semana que vem a gente começa pelo capítulo Como ler Freud. Para quem não tem o meu e-book, acessa lá o meu site, psicanalistadarcymartins.com.br,
tem uma aba chamada e-books, aí você localiza lá o e-book que você quer. A gente está no e-book quando a coisa torna-se causa. Então você baixa ele, você consegue acompanhar o que a gente está produzindo aqui. Mas assim, o e-book ele meio que me dá o pontapé inicial aqui na live, como eu falei para vocês. Eu vou tudo na base da improvisação e da criatividade. Conforme vocês vão articulando comigo, eu vou construindo meu raciocínio. Vou pedir um favor para vocês. Comentem nos vídeos, igual lá no YouTube, né? Se inscreve, me sigam aí no perfil, façam comentários, enfim. Porque quando vocês fazem isso, vocês me ajudam a saber qual vai ser o próximo conteúdo. O que eu faço na sequência, o que vocês estão interessados em ver ouvir. E aí eu consigo ir enriquecendo o que eu vou trazendo aqui para vocês, tá? Então a mesma coisa que funciona lá pro YouTube, peço para vocês, façam por aqui também. Porque daí eu vou interagindo mais com vocês. A intenção do meu Instagram é realmente manter uma proximidade. É conseguir ter essa relação, né, mais do ao vivo e a cores, e a gente conversa. Então, peço para vocês esse favor. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Kaique, uma carinha. Aline, já estou envolvida. Renato, obrigado, Darcy. Sempre maravilhoso de ouvir, muito enriquecedor. Eu que agradeço, Rê. A gente fica aí na torcida aí, conforme eu falei para vocês, né? A gente está buscando saber o que eu tenho com relação ao adoecimento. Então, eu sempre digo, gente, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa cética, mas para mim é maravilhoso essa coisa de, gente, a gente se apoia, coisa de... Eu também não acredito que dá para mandar energia um pro outro. Mas, Darcy, no começo aqui da live você falou energias positivas, aí mandem energias. O que eu entendo disso, gente? Que quando vocês dizem para mim, Darcy, você vai ficar bem, tô mandando energia, significa o quê? Para mim, que vocês desejam que eu melhore, que vocês estão juntos comigo, né? Que vocês são meus amigos de alguma forma, mesmo que a gente não tenha um convívio íntimo. Então, para mim, isso é muito importante. Para mim, até uma questão assim de, por exemplo, já teve uma vez uma pergunta aqui, Darcy, você não se incomoda quando o paciente, analisante fala, fica com Deus? Não, gente, de maneira nenhuma, pelo contrário, eu falo, fica com Deus você também, né? Amém. Mas, Darcy, você não acredita em Deus? Como é que você fala fica com Deus? Porque, gente, isso é uma forma de você transmitir para o outro que você quer o outro bem, que você deseja que o outro fique bem. Então, para mim faz todo sentido. Eu não me incomodo com nada disso. E sempre que alguém me deseja, Darcy, estou rezando por você, estou passando boas energias, eu entendo isso realmente como algo muito bom, porque aquela pessoa está comigo, né? Então, por que eu estou trazendo isso, tá, gente? Porque muita gente, teve uma época também que encheu meu saco aqui no Instagram, nas caixinhas de perguntas, mas... né, como é que pode ser psicanalista e tal coisa, né? Mas Freud era ateu, Lacan era ateu, não sei o que dizer, gente, sabe, não pensa assim, não. Abre, né? Pensa a coisa por uma outra perspectiva, por um outro ângulo. Para mim é super normal, né? Resumindo, né? Senão estou começando a falar demais já. Para mim, isso é demonstração de que você quer o outro bem e vice-versa, tá? Então, para mim, quando vocês me mandam energias, rezam e tudo mais, tamo junto. Beijo, encerramos por hoje. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Um abração para cada um de vocês. Melhoras, vai ficar tudo bem. Obrigado, Rê, de coração. Até mais.